Antes de prosseguir com esse vídeo, é aniversário do Pedro. Quero dar os parabéns pro Pedrão. Merecia estar com a seleção, até rimou. Cara, é o artilheiro reverência, o monstro do futebol brasileiro, o melhor atacante do futebol brasileiro, o cara que mais gols está marcando, o cara que faz gol de cobertura no Fábio, que deveria estar também convocado, mas que é o melhor goleiro hoje em atividade do futebol brasileiro, e que o Pedro tirou pra nada, fez gol de cobertura, faz gol de peito. O cara joga demais, meus amigos. Joga demais, sem pulo. Cara, o Pedro é um monstro, tinha que estar lá. E o José Boto, eu discordo até, no caso, com relação ao Neymar, porque eu mesmo achei importante o Neymar ser convocado, e eu acho que o Neymar pode ajudar, pode somar, ele estando bem, só que ele está demorando um pouco. Eu sou a favor do Neymar, tá, gente? Eu sou a favor do Neymar. Vocês sabem que eu pedi muito o Neymar, inclusive. Agora, a questão principal, pra gente falar aqui, é uma. O Pedro, jogando o que tá jogando, vivendo o momento que tá vivendo, ele não poderia estar fora. Chega a ser assim, uma coisa assim, meio inexplicável, né? O Neymar ou alguns outros jogadores que não estão num condicionamento ideal estarem e o Pedro não. Também é inexplicável o Fábio não estar lá, por exemplo, né? E o José Boto, ele cobrou isso, olha só. Só um jogo neste Mundial. Eu tenho agora. Porquê, José? Porquê, José Boto? Porque a época dele diz isto, a época passada dele e esta época diz isto, com muita pena minha, porque gosto muito dele, mas ele não consegue fazer dois jogos seguidos. É óbvio que é o Neymar, não é? Ele dizendo que não consegue fazer 2 jogos seguidos e ele tem muita pena, que gosta muito dele, né? Mas não consigo perceber como é que um jogador que tem, sei lá, 2 jogos nos últimos 2 meses é convocado, e um jogador como o nosso, como o Pedro, que tem 15 golos, é o melhor marcador do Brasileirão, numa equipa que tem alguma dificuldade em fazer golos, não é convocado. Mas pronto, são coisas que são opções do selecionador. Não dá para entender mesmo. Ou não por elas, não. Mas são coisas do selecionador que depois vai pagar ou não por elas. Que porrada, meus amigos. Olha, a gente teve aí o Alfredo Almeida, diretor das categorias de base do Flamengo, inclusive é quem está organizando esses garotos que vão aí reforçar o profissional. A gente teve ele falando sobre o Rian Roberto. Olha só, saca só. O caso dele também, né? Como ajustar também, porque era um jogador que queria também um projeto um pouco pensado mais para essa transição para o profissional. Não, muito mal assessorado. Para vocês, para lidar com essa situação e também como trazer isso, né? Para que isso não se repita, mas que seja melhor para não perder um jogador dessa forma. Para nós conseguirmos os objetivos que o colega perguntou há pouco, é preciso 2 vontades quererem. A vontade do clube e a vontade do atleta. E tudo aquilo que o clube poderia e podia fazer, falei para vocês, fez, o clube apresentou, o clube estruturou. Mal assessorado. Mas depois tem que haver a vontade do atleta. E aí não tinha vontade. Nós já não podemos controlar. Foi o caso específico. Jogador que nasceu fora do Rio de Janeiro, nem Flamengo deve ser. Vocês falaram muito disso. Né? Nem Flamengo deve ser. Então, fica claro que a assessoria do empresário e tudo mais que cuida do jogador queria tirar ele do Flamengo, jogador cabeça fraca. É uma tristeza. O Flamengo vai ter alguma coisa para receber no futuro, 10%. Vai receber um valor agora pequeno, mas que ainda assim é interessante. Mas é o que eu falo para vocês. Não adianta culpar o clube por jogador que tem empresário que tá ali, ó, né? Poluindo a cabeça do jogador. E o jogador vai pela cabeça do empresário e sai pela porta dos fundos quando poderia sair pela porta da frente, brilhando, tendo oportunidade, né? É diferente do caso do Matheus Gonçalves, tá, gente? Matheus Gonçalves, ele fazia de tudo para jogar, fez de tudo para continuar no Flamengo. Quem quis negociar ele foi o Flamengo, e eu acho um grande erro, ainda estava o Felipe Luiz lá, foi um grande erro que fizeram com o Matheus Gonçalves. Para mim, era a maior joia que o Flamengo teve aí nos últimos 5 anos. Para mim, esse garoto, Matheus Gonçalves, tinha tudo para brilhar. Era a cara do Flamengo, um jogador que gosta de driblar, jogador participativo, jogador que faz gol, jogador que brinca, que zoa. É a cara do Flamengo. É um pouco do que o Ryan também é, que gosta de brincar. Tem a alegria do Ryan, né? E o Flamengo tinha isso aí e não aproveitou. O Rian Roberto não. O Rian Roberto, ele queria sair. Ouviu as pessoas erradas e queria sair. Para mim, essa é a grande diferença. E, meus amigos, o que eu falei para vocês? Que o Everton Araújo queria ficar no Flamengo, que o Flamengo não queria negociar e que esse aí tem, ó, não tem empresário poluindo a cabeça. Esse aí não quer sair do Flamengo, esse aí quer ser valorizado, esse aí quer ficar lá, tem história dentro do clube. Isso é jogador para Flamengo, pô. Confiram as entrevistas que nosso parceiro Ângelo Furtado, nossos repórteres também estavam lá no Ninho do Urubu, trouxeram pra gente. Olha que espetáculo, tá? O Everton Araújo falando sobre proposta que não aceitou, né? Falando do sonho no Flamengo, que é ganhar Mundial. Cara, esse garoto aí,
Falou do Léo Nanete, vou deixar com vocês para a gente finalizar essas entrevistas com Everton Araújo, que estão espetaculares. Eu acho que não tem um nome específico, que é todo um processo, né? São vários jogadores que eu me espelho e que eu aprendo cada dia mais. Outros jogadores que já saíram, como o Gerson, como o Davi Luiz. Todos esses jogadores me fizeram aprender bastante. Mas hoje no elenco, o cara que eu converso bastante, que eu aprendo muito, é com certeza o Jorginho. Não só ele, como o Pulgado, a posição também. E agradeço pelas dicas, pelos conselhos e estou evoluindo cada vez mais. Everton, Pode ir, o Flamengo teve um primeiro semestre meio conturbado, né? Teve troca de treinador, enfim, eliminações também, teve o título carioca. Depois desse período de férias, como é que foi esse primeiro dia de vocês aqui no CT e como fazer também para que a segunda parte da temporada seja um pouco mais tranquila, né? E chegando no final do ano, podendo comemorar de novo os títulos? Foi muito tranquilo hoje a representação. A nossa equipe, nosso time, todo mundo está com a cabeça boa. Está todo mundo no mesmo pensamento, focado para chegar ao final do ano e, se Deus quiser, a gente levantar mais títulos. Everton, queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa de vocês, como está do grupo todo, sobre a intertemporada em Portugal. Vocês vão pegar, por exemplo, o Benfica, né, que é um adversário forte. Como é que está esse momento aí dentro do vestiário e tudo mais? O momento é o melhor possível. Acho que a gente tem que estar sempre com a cabeça boa. Um passo de cada vez. A gente se apresentou hoje. Fizemos um bom treino, vamos fazer a semana que vem bem também, para chegar lá e com certeza dar o nosso melhor e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Oi, Everton. O evento que a gente viu aqui muito falando da preparação que o Flamengo faz para os jogadores na base, né? Mas também tem aquela chegada profissional, né? Aquela transição para você. Não deve ser fácil lidar com a pressão da torcida, aquelas cobranças por ter resultado logo, né? A gente viu muitos jogadores aqui que tiveram esse momento de cobrança, por exemplo, o Wesley, e depois retomou na carreira, foi para a Europa, foi para a Copa do Mundo, né? Infelizmente foi cortado. Você também, né? Teve aquele momento de cobranças iniciais, mas retomou a vaga de titular, hoje é titular absoluto praticamente de primeiro volante. Como é que foi para você, cara, encarar as cobranças iniciais, né? Se manter ali centrado, como é que o Flamengo te preparou para esse momento de pressão, né? Que sempre tem? Tudo na vida a gente passa por um processo, né? A gente já não chega pronto, a gente da base o nosso sonho, tá vestindo a camisa, tá representando o time profissional, mas é tudo um processo, são poucos jogadores que chegam assim, já conseguem se mostrar o seu melhor. A gente vai subindo, vai passando pelo processo ali até chegar a desenvolver o nosso melhor, e assim aconteceu comigo, como você falou, aconteceu com o Wesley também. Teve momentos de críticas, mas a gente soube esperar, soube trabalhar, soube ouvir as críticas também, ver o que a gente podia melhorar, e hoje está vivendo o nosso sonho e vivendo o melhor de Deus. Everton, assim como você, um cria, está fazendo história, o Léo Nanete lá na seleção brasileira. Como que vocês têm visto, né, essa evolução do jogador e esse momento dele também, junto lá à seleção brasileira, à Copa do Mundo? Acredito que é um momento muito importante para ele, muito especial, tá podendo vivenciar isso com nossos craques, né, da seleção brasileira. Acredito que ele esteja aprendendo bastante, vai ser um momento único para ele, dá mais vontade, né, para ele realizar o sonho dele de estar lá vestindo a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. Everton, você citou ali que você estava com um pé fora do Flamengo, né? Tinha um empréstimo quase acertado. Acabou que o rumo mudou, assim. Queria entender se teve algum momento que você compreendeu que seu futuro ficaria aqui mesmo no Flamengo. Como é que foi esse momento de, tipo assim, não, eu estava quase fora, mas tive essa chance, vou aproveitar, e se teve algum momento que você de fato olhou e falou, não, eu acho que meu futuro está aqui? Então, na verdade, eu nunca tirei a cabeça daqui do Flamengo, né? Chegou a proposta de outro time, mas eu não queria ir, não queria ir, mas chegou, e aí eu precisava ir porque não tinha espaço aqui no time profissional, mas a verdade é que eu não queria ir, e como eu falo, Deus prepara tudo da maneira que tem que ser, e as coisas foram acontecendo do jeito que tem que ser, e aí eu fui ganhando minha oportunidade, fui evoluindo, fui subindo, e estou aqui até hoje, graças a Deus. Everton, qual é o teu maior sonho no Flamengo?
Meu maior sonho no Flamengo, acho que ganhar o Mundial, né? Ganhar o Mundial, com certeza. Tive a oportunidade de ser campeão da Libertadores, do Brasileiro. Fico muito feliz, muito grato por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, que eu estou aprendendo. Mas eu acho que é o sonho de todo jogador daqui do Flamengo. Nesse momento, acho que ser campeão do Mundial, que ano passado faltou pouco, né, pra gente, mas acredito que no momento certo ele vai vir. Beleza. Sua relação com o Léo Jardim? Você virou um homem de confiança do Leonardo Jardim. Como é que foi essa virada de chave da sua com o Léo Jardim? O que ele tem te passado? Como é que tem se visto essa nova fase? A relação muito boa, assim como todos os jogadores. Acredito que ele me deu uma sequência maior e aí eu pude mostrar mais o meu futebol. Fico feliz, agradeço a ele por isso, por estar aprendendo cada vez mais e espero que eu continue jogando, né? Beleza.